Olá, bem-vindo a essa série sobre arrebatamento. E eu tenho trazido para você alguns textos para a sua reflexão, para que você entenda por que eu tenho apresentado a minha preocupação com os nossos irmãos, com todos os nossos irmãos que creem que, pelo simples fato de um dia terem recebido a Cristo como Senhor e Salvador, significa que serão livrados da pior hora da história da humanidade. Eu tenho mostrado alguns textos, trazido algumas impressões, para que você não fique tão confortável assim. Pelo contrário, você possa estar atento, vigiando, como eu tenho mostrado pelos textos, que é o objetivo do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Ele espera que nós possamos vigiar e orar, estar atentos para sermos livrados de todas essas coisas que virão. Se esse é o primeiro vídeo meu que você está vendo, eu recomendo que você assista a série sobre arrebatamento. O meu desejo é despertar a todos vocês para a realidade que nós precisamos cada vez mais, quando vemos que o último dia se aproxima, os dias do juízo do Senhor sobre a humanidade se aproximam. Nós temos cada vez mais que estar nos santificando, nos separando, nos preparando para encontrar com o Senhor. O meu alerta doutrinário, ele não tem contraindicações, porque eu estou chamando você para uma consagração maior, estou chamando você para ter mais galardões, estou chamando você para amar mais a vinda do Senhor, estar atento ao que o Senhor está fazendo, estar sensível à vontade de Deus. E se o arrebatamento for para qualquer um, tudo bem, você vai ser livrado da mesma maneira que seria, mas de uma maneira muito mais consagrada, com muito mais glórias dadas ao nome do Senhor, a sua vida sendo útil e frutífera. Então eu entendo que essa maneira que eu estou trazendo, ela é importante para despertar a sua consagração e a sua vida com o Senhor. Hoje eu quero compartilhar acerca de um texto que nem sempre ele é tão discutido dentro de uma perspectiva como essa, que é o texto de Mateus 25, em que nós temos as virgens sábias e as virgens tolas, as virgens prudentes e as virgens nécias. E aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, nós lemos que então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Então veja que as 10 virgens tinham lâmpadas e as 10 virgens iam se casar, e elas estavam na direção do noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então veja, as 10 eram virgens, as 10 tinham as suas lâmpadas, 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Azeite na Bíblia é uma figura muito clara do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo na sua vida. Então, na figura da parábola, veja que não é algo literal, é uma parábola. Por uma figura a gente entende um princípio por trás da parábola. Então veja que há uma diferença entre elas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Veja que Paulo, se você olhar um pouco para trás nos meus vídeos, quando em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo fala que nós temos que ficar despertos, porque o sono vem. Então nós temos que estar atentos, despertos, não é? Mas as 10 adormeceram porque o noivo tardou. Jesus já deixou claro que o noivo vai tardar. Se a gente pudesse calcular a data certinha, tardou o noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. Todas ouviram o chamado, todas tinham lâmpadas, todas eram virgens, todas estavam preparadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, vamos ficar todo mundo sem. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Veja que esta parábola nos alerta para o fato. O Senhor estava falando no capítulo 24 dos últimos dias, do juízo, do arrebatamento, das pragas, do princípio das dores. Há um contexto muito grande de informações que o Senhor está nos dando, que combinam com Apocalipse capítulo 6. E no 25, então, ele continua falando acerca disso. Vimos a parábola dos servos bons e dos servos maus, que a gente encontra no fim do capítulo 24. E aqui no 25, então, ele fala das virgens, e veja que as que estavam apercebidas,
as que estavam vigiando, porque tinham azeite consigo. Estavam vigiando porque tinham azeite porque estavam vigiando. Estas noivas, quando o Senhor veio, entraram para as bodas e fechou a porta, e as 5 virgens nécias ficaram para fora. E elas bateram na porta, e o Senhor respondeu: não conheço vocês. Que coisa dura! E veja, eu vou fazer uma ponte desse texto. Eu fiz essa ponte quando eu falei sobre os servos, mas eu vou fazer de novo, porque no texto de Lucas capítulo 12, versículos 35 a 36, nós encontramos o Senhor falando o seguinte, numa outra parábola associada: cingido esteja o vosso corpo, ou seja, estejam prontos, acesas as vossas candeias. Veja que ele usa a mesma figura das candeias de novo, das lâmpadas, para estarem acesas, ou seja, com azeite. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Eu falei isso no outro vídeo, para que quando vier bater a porta, logo abram. Ou seja, estes servos, eles estavam esperando que o Senhor voltasse das bodas, ou seja, o Senhor veio para as bodas e os servos que estavam preparados foram levados, as virgens que estavam preparadas foram levadas, as virgens nécias que estavam despreparadas, os servos maus que estavam despreparados foram deixados para trás, a porta fechou. E agora eles estão em um lugar onde o Senhor vem e bate a porta. Eles estão esperando o Senhor, talvez escondidos, talvez retirados, mas eles estão esperando que agora o Senhor volte das bodas para buscá-los, e o Senhor agora bate a porta. E se nós associarmos esse texto com a igreja de Laodiceia, que no capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, nós encontramos o Senhor falando: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a minha porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja o 19, porque no 19 o que o Senhor fala? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor ama os seus filhos, mas os filhos que não estão apercebidos, os filhos que não têm azeite, os filhos que não estão vigiando, os filhos que estão envolvidos com os cuidados do mundo mais do que os cuidados das coisas do Senhor, os que estão em bebedices e glutonarias, os filhos, os servos que estão causando problemas, que estão agredindo os outros, que estão entrando em contendas pelas mais variadas questões, como nós vimos no outro vídeo. Estes serão corrigidos pelo Senhor, porque não estão preparados para as bodas. Deviam estar. Aqueles que sabem o que devem fazer e não fazem receberão muitos açoites, é o que o Senhor fala. Ou seja, o que o Senhor espera que nós venhamos a fazer nesses últimos dias, que estejamos prontos para ser frutíferos, vigiando e orando, trazendo à mesa, trazendo alimento aos nossos irmãos, cuidando, exercendo os nossos dons para cuidar, para interceder, pregando o evangelho, exortando, encorajando, trazendo todos para servir ao Senhor, para estarem preparados para aquele dia. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso papel, falando para as pessoas ao nosso redor: olha, está chegando a última hora, presta atenção, Jesus está voltando. Muitas pessoas nesses dias têm tido preocupação e percepção que algo está mudando no mundo. As pessoas estão com medo, o medo está derramado no mundo, as pessoas estão com medo de tudo, e principalmente nesta pandemia, com medo de ficar doentes. Elas não têm medo da doença, têm medo de morrer, porque tem gente que está pegando essa doença e está morrendo. As pessoas têm medo porque não sabem o que as aguarda do outro lado. Mas nós que conhecemos a Jesus, nós que temos azeite na lâmpada, nós que estamos compreendendo os tempos e as épocas, nós que estamos vigiando e orando para ser achados dignos de escapar de todas essas coisas que virão, como virgens sábias, temos que ter o azeite preparado, temos que estar prontos para encontrar com o nosso Senhor, fazendo a vontade dEle nesse momento, nesse tempo, que é estar preparados para responder à razão da esperança que há em nós. Meu querido, minha querida, o dia vai se encerrando, o dia vai findando, e nós temos que mais do que nunca estar atentos, estar em comunhão com o Senhor, estar sensíveis à sua voz, sensíveis ao seu chamado, sensíveis à palavra de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós não seremos como essas virgens que não estavam preparadas. Nós estaremos preparados com azeite, com a lâmpada, ouvindo a voz do Senhor e aguardando o seu chamado. Sobe para cá. Nesse momento subiremos e encontraremos o nosso Senhor, e assim estaremos com Ele para sempre. Se você entrou nesse vídeo, eu te aconselho a você assistir os demais. Se você assistir os demais, continue aprofundando seus estudos, leia os textos que eu estou compartilhando, tenha certeza de conferir pela palavra que eu estou te dizendo, e esteja preparado. Esse é o maior objetivo da minha vida nestes dias:
fazer parte daqueles que preparam a noiva do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.